gente perguntava dos tiros já na região lá onde mora a ex-sogra de Lázaro, que é quem cria o filho dele, que tem 3 aninhos, onde ele foi visto na noite de domingo. Lá as pessoas diziam, não, eu não ouvi tiros. Bom, é porque isso aconteceu aqui, a cerca de 9 quilômetros de estrada do local onde ele foi visto no domingo e a cerca de 4 quilômetros andando em linha reta pela mata. Então foi nessa região, nós estamos preparando essa reportagem para mostrar para vocês já já. Antônio. Combinado, Letícia, então fique posicionada aí, por favor, já a gente te aciona de novo, obrigado pelas suas primeiras informações, até já. No registro oficial feito pela polícia, consta que foram encontradas 2 armas de fogo com Lázaro Barbosa hoje. Uma pistola com todas as munições deflagradas e também um revólver calibre 38 com 6 munições deflagradas. Também foi encontrada uma mochila e dentro dela havia uma jaqueta camuflada, uma faca, luva, isqueiro, um frasco com antibióticos, também macarrão instantâneo, bolachas, entre outros objetos. Ainda de acordo com esse registro oficial, os policiais que atuaram nessa captura fizeram somados 125 disparos contra Lázaro Barbosa. A Letícia narrava agora o relato das testemunhas que ouviram muito tiro. O registro oficial da polícia fala em 125 disparos que partiram dos policiais, fora os tiros que partiram de Lázaro Barbosa. O corpo de Lázaro foi levado ainda no fim da manhã para o IML em Goiânia. E lá a identificação foi confirmada por impressão digital, confirmada oficialmente, não é? Você vai ver agora quais são os próximos passos dessa grande investigação. Às 10h30 da manhã, o corpo de Lázaro já estava no Hospital Bom Jesus em Águas Lindas. Enquanto os médicos avaliavam os ferimentos, moradores do lado de fora aguardavam o resultado dos primeiros exames. Eu vi que trouxeram o corpo dele pra cá, né? Aliviado, porque o medo tá grande, viu? A Secretaria Municipal de Saúde informou que na primeira análise da equipe do hospital, o corpo de Lázaro tinha 38 marcas de tiros. Ele já chegou morto. E a esposa de Lázaro foi até o hospital fazer o reconhecimento. Ele chegou sem sinais vitais, né, sem sinais de vida e com diversos orifícios de entrada de projéteis de arma de fogo. E foi identificado pela familiar, pela esposa e pela equipe policial que estava presente. E também por documentos de identificação, tanto da Polícia Civil do Estado de Goiás como do Distrito Federal, então confirmando que realmente é o corpo do Lázaro. Às 11h30 da manhã, o corpo de Lázaro saiu do hospital escoltado por policiais. 2 horas depois, chegou a Goiânia, a 180 quilômetros de Girassol. Toda a segurança do prédio do ML de lá foi reforçada, com viaturas nas entradas. Na sala onde era feita a autópsia de Lázaro, mais reforço na segurança. A Polícia Civil de Goiás confirmou que o corpo foi reconhecido pelo exame de impressão digital. Até o fim da tarde, não havia informações sobre quando esse procedimento vai ser concluído. Com o corpo em Goiânia, a polícia se concentra nos próximos passos da investigação. Segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, a caçada terminou. Mas a investigação agora fica sob o comando da Polícia Civil daqui, para entender como Lázaro teve ajuda na fuga e quem são os envolvidos. O primeiro ponto a ser resolvido é sobre a suposta participação do fazendeiro Elmi Caetano, que foi preso na última quinta-feira suspeito de ajudar Lázaro a fugir. Ele é apontado pelo secretário de Segurança como chefe de uma organização criminosa. Ainda temos algumas pessoas para investigar e prender, mas o principal, que seria o empresário, que é o chefe, que é um dos líderes da organização, e o psicopata, esses já não são mais problema para essa comunidade. Além disso, Lázaro foi encontrado hoje com mais de R$4.000 em dinheiro, o que levanta a suspeita dele ter recebido mais ajuda, mesmo depois da prisão do fazendeiro. Além da arma, ele foi encontrado com cerca de R$4.400 no bolso. Isso é mais uma prova de que tem a gente acobertando ele e dificultando o trabalho das forças policiais. Ainda, segundo a Secretaria de Segurança, essas outras pessoas que ajudaram na fuga podem ter contratado Lázaro como um jagunço na região, que é foco de especulação imobiliária. Essa é uma das linhas de investigação. Também é uma das coisas. Outra é que ele atuava como jagunço de algumas pessoas. Outra é que ele atuava também como segurança de algumas pessoas.
Só no estado de Goiás já são 8 inquéritos contra Lázaro Barbosa sendo investigados, mais o do fazendeiro Almir Caetano, investigado por facilitar a fuga do então foragido. No Distrito Federal, segundo a Polícia Civil, são mais 6 inquéritos. 1 na Delegacia da Mulher de Ceilândia e 5 na Delegacia do Setoró. Isso, incluindo o caso da chacina da família Vidal, assassinada no começo do mês. Chama bastante atenção, é evidente, essa quantidade de dinheiro em espécie com Lázaro Barbosa, 4.000 O criminoso, um menino de 3 anos de idade, mora aqui com a mãe e a avó. A ex-sogra de Lázaro conversou com a nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. Ela nega que ele tenha se abrigado na casa dela, mas confirmou que ouviu a voz de Lázaro do lado de fora da casa, conversando com a filha dela. Segundo a ex-sogra, Lázaro deixou R$300 para ajudar nas despesas com o filho, coisa que não costumava fazer. Vizinhos contaram que o criminoso foi visto perto da mesma casa no sábado à noite. No domingo à noite, a polícia foi avisada mais uma vez e cercou toda a área. Um monte de viatura descendo, fechando aqui e lá, né, pra tentar pegar ele. Foi a noite inteira. A noite todinha. E aí, nas movimentações das polícias, barulho demais, aí nem conseguiu dormir. Mas foi a cerca de 9 quilômetros de lá, no bairro Padre Lúcio, já divisa com Braslândia, que Lázaro Barbosa foi visto ainda hoje de manhã nesta chácara. De manhã eu decidi levar minha esposa, meus filhos e o caseiro para Braslândia, para casa da minha cunhada. Aí na hora que eu vim aqui avisar ele para ir com a gente, foi a hora que minha esposa avistou ele ali na frente, pouco depois da piscina ali. Aí eu peguei os meninos, mas minha esposa corria, o caseiro entrou, trancou a porta. Antes das 7 da manhã, os policiais chegaram à propriedade, também com helicópteros, e refizeram o caminho percorrido pelo fugitivo. Depois de ser visto pelo dono da propriedade, o fugitivo desceu até este córrego, que fica a mais ou menos uns 500 metros da casa. Essa chácara fica a cerca de 4 quilômetros andando em linha reta pela mata do lugar onde Lázaro foi visto na noite de domingo. E segundo o dono dessa propriedade, os tiros ocorreram a mais ou menos 1 quilômetro para frente. Só por parte da polícia foram 125 disparos. Teve troca de tiro, a gente ouviu bastante tiro, os policiais começaram a gritar, teve troca de tiro aqui e correram para lá. Ô, graças a Deus. Acabou que o fogo aí nem dormia mais. O secretário de Saúde de Águas Lindas confirmou a morte de Lázaro pouco depois. Ele chegou sem sinais vitais, né, sem sinais de vida e com diversos orifícios de entrada de projéteis de arma de fogo. E foi identificado pela familiar, pela esposa e pela equipe policial que estava presente. O pessoal contou 38. Com o fugitivo foram encontradas 2 armas, uma pistola e um 38, um carregador de pistola, um casaco camuflado, uma balaclava para cobrir o rosto, munições, remédios, macarrão instantâneo e R$4.400 em dinheiro. O secretário de Segurança Pública comemorou a operação e o fim das buscas, que duraram quase 20 dias. Graças a Deus, nenhum policial foi ferido. Ele, na hora da abordagem, ele descarregou a pistola em cima dos policiais e não tivemos outra alternativa senão revidar. Possivelmente ele planejasse fugir também. Mas um esforço da Polícia Militar com a Polícia Civil aqui de Goiás e do DF, mais Polícia Rodoviária Federal, mais Polícia Federal, mais até a BIM, mais Corpo de Bombeiros, enfim, um esforço de todas essas forças conjuntas, sem vaidade, com muito profissionalismo, com muita organização, nós impedimos ele que ou fugisse ou continuasse a cometer outros crimes. O indicativo do dinheiro no bolso certamente era indicativo que ele estava querendo sair ou do estado ou até do país. Você vê o secretário falando que até a BIM tinha gente lá, Agência Brasileira de Inteligência. Agora são 7h16. Eu vou acionar a Letícia de Oliveira mais uma vez, ao vivo. Ela continua lá na região de Águas Lindas, perto da divisa com Goiás, não é isso, Letícia? Vamos às suas informações daí, atualizando, Letícia. Não se vê mais nenhuma viatura por aí, né? A vida vai aos poucos retomando ao normal. Antônio, quando a gente conversa com as pessoas, inclusive nessa última propriedade onde nós estivemos no fim da tarde, que foi onde Lázaro foi visto
de manhã e logo depois houve o confronto 1 quilômetro à frente, as pessoas já dizendo, nossa, agora a gente está mais aliviado, agora a gente vai conseguir dormir à noite, que essa era a inquietação, o medo, o temor de se tornar alvo, né, de um próximo alvo desse criminoso tão perigoso, né, já com condenações por homicídio, estupro, né, e que vinha causando essa inquietação aí, sequestrando pessoas, tornando famílias reféns e tudo mais, como a gente acompanhou ao longo desses dias todos. Conversando com a ex-sogra de Lázaro, ela me disse que a última vez que ele apareceu na casa dela aqui em Águas Lindas foi em janeiro desse ano e que ele nunca tinha deixado dinheiro. Dessa vez ele deixou R$300. Ela me disse, era como se ele estivesse prevendo alguma coisa, uma coisa estranha, segundo ela. Agora, aqui nessa propriedade, a gente recebeu o relato também oficial, teve acesso ao relato oficial, à ocorrência que os policiais fizeram. O que eles contaram? Que quando eles entraram na mata, no córrego, já na propriedade, para cercar cada equipe de um lado da margem, eles avistaram Lázaro, que provavelmente estava se escondendo do helicóptero. Havia helicóptero sobrevoando essa área aqui, como a gente mostrou na reportagem, e aí tentando se esconder, segundo o relato dos policiais, ele começou a atirar em direção aos policiais, se escondendo em um arbusto. Então os policiais revidaram, foram 100 tiros, segundo os próprios policiais, com pistolas 9mm e outros 25 tiros com fuzil. Então, dificilmente, se a gente pensar, né, ele chegaria com vida no hospital. Mas a gente viu aí as imagens, a ocorrência relata que por ser uma área de difícil acesso, uma região rural, optaram por levá-lo à base de operações onde havia uma ambulância para então levá-lo até o hospital de Águas Lindas, Antônio. Importante ressaltar esse alívio que você se refere, Letícia, porque estamos falando de uma área que cresceu muito rapidamente nos últimos anos, sem planejamento e, inclusive, sem uma estrutura de segurança pública, como nós já mostramos aqui, a sensação de insegurança de muitos moradores dessa região. Obrigado, Letícia, pelas suas últimas informações. Bom trabalho aí, até já. O nosso produtor Afonso Ferreira teve acesso hoje à tarde ao inquérito daquela chacina que ocorreu no INCRA 9, em Ceilândia. Nós vamos saber detalhes agora desse inquérito, novas informações com a Laura Tiso, que está ao vivo aqui conosco. Oi, Laura, boa noite para você também. Vamos às informações do que diz esse relatório policial, por favor. Oi, Antônio, boa noite para você, para todo mundo que está assistindo ao DF2. Antônio, esse inquérito da Polícia Civil do DF tem 140 páginas. Um dos parentes da família Vidal disse que pelo menos 5 pessoas da família tinham vendido terras naquela região recentemente a um mesmo homem. Uma das terras foi vendida no ano passado por R$1 milhão. O parente disse ainda à polícia que um integrante da família teve a chácara invadida no dia 18 de maio por Lázaro. Essa chácara fica no INCRA 9. Nesse dia, Lázaro teria dito às vítimas que entrou na chácara atrás de armas e que tinha a ordem de levar a cabeça de alguém. Ou seja, havia a encomenda de matar uma das pessoas. Mas depois, Lázaro teria falado para os moradores que tinha entrado na casa errada. Ele usava luvas o tempo todo. Deixou as vítimas nuas, fez elas rezarem o Pai Nosso, colocou uma das mulheres para fazer comida para ele. Tirou fotos de todos os moradores, dizendo que o registro era para preservar a vida delas. No final, saiu pedindo desculpas pela situação. O inquérito da Polícia Civil do DF também mostra que foram encontradas impressões digitais de Lázaro na casa da família Vidal, após a chacina do dia 9 de junho. Antônio. Então, Lázaro pode estar envolvido numa disputa por terras ali, não é, Laura? Com indícios de crimes encomendados, a investigação dá sinais disso, não é? Nós vamos acompanhando. Obrigado pelas suas informações importantes. Bom trabalho, Laura. A gente volta a mudar de assunto agora, a gente vai falar da pandemia de Covid-19, o DF hoje